por enquanto, hoje, Sorocaba e região estão na fase vermelha. Somente serviços essenciais devem funcionar para atendimento presencial. É notícia, Eduardo Paulota, manda pro ar. Bancos vazios, cadeiras suspensas, sem clientes, sem funcionário para atender. Este é o cenário neste bar e restaurante no centro de Sorocaba, fechado desde o último fim de semana. O estabelecimento, que já enfrentava dificuldades na fase laranja, funcionando com capacidade reduzida e horário limitado, complicou de vez a situação com a entrada na fase vermelha. Nós temos que negociar com todos os fornecedores. Os funcionários, nós já vimos no processo de acertos constantes também, desde o início da pandemia. Então, o que ocorre? A quebra de fluxo de caixa faz com que o comércio quebre. Nós não temos, é automático isso. Adriana diz que as medidas impostas pelo governo têm sido cumpridas à risca e acha injusto enfrentar mais uma restrição por culpa de quem não cumpre as regras. Infelizmente, nós temos casas aqui que não seguem questão de limitação de pessoas, os horários, e acaba prejudicando os menores, né? Então, eu acredito que houve uma grande colaboração por parte dessas pessoas para que as coisas se agravassem. Pelo decreto estadual, Sorocaba entra na fase vermelha a partir desta segunda-feira, com fechamento de comércios e serviços não essenciais. Porém, no centro da cidade, alguns setores não essenciais permaneciam abertos, outros funcionavam a meia porta. Essa loja de cosméticos, que se enquadra nos serviços essenciais, não foi prejudicada. Porém, o movimento estava bem abaixo do normal. Cai bastante o movimento e todo mundo é prejudicado com isso, né? Lógico que a gente tem que se cuidar. Só que, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma certeza do que está acontecendo, né? O que realmente pode e não pode, né? O advogado da Associação Comercial de Sorocaba diz que a entidade recebe com preocupação o endurecimento das medidas por parte do governo do estado. Infelizmente, é uma medida necessária para a fase na qual nós nos encontramos, mas causa apreensão para a entidade essa medida nesse momento. Sobre os comércios não essenciais que reabriram, contrariando a decisão do governo estadual, ele acredita que muitos comerciantes não entenderam as novas regras. Nessa fase de recalibragem do plano, as regiões que se permaneceram na fase amarela ou na fase laranja, eles a partir das 20 horas de um dia até as 6 horas do dia seguinte ficarão na fase vermelha. Sorocaba regrediu integralmente, a região de Sorocaba regrediu integralmente para a fase vermelha. E isso não foi explicado devidamente na coletiva de imprensa e nos documentos posteriores. Então isso gerou uma certa confusão na cabeça do empresariado. As medidas vão até o dia 7 de fevereiro. Segundo o governo do estado, até lá, nenhuma região poderá avançar as fases amarela ou verde. A decisão foi tomada por cientistas e médicos do Comitê de Combate ao Coronavírus, o Centro de Contingência, especialistas que aconselham o governo do estado na tomada de decisões em relação à pandemia, com base nos dados epidemiológicos. No dia do anúncio da reclassificação, a média no estado de São Paulo havia passado de 287,9 para 348,6 novos casos a cada 100 mil habitantes. E as mortes foram de 5,8 para 7,1 a cada 100 mil habitantes, aumentando a pressão sobre o sistema hospitalar. Para o governo de São Paulo, sem as medidas mais restritivas e com o atual ritmo de internações em UTIs, o sistema de atendimento poderia se esgotar. Entre os estabelecimentos que não podem funcionar na fase vermelha estão os shoppings, galerias, comércio e prestadores de serviços em geral, salões de beleza, barbearias, academias de ginástica, espaços de eventos e convenções, museus, cinemas, teatros e espaços culturais. Além disso, restaurantes, lanchonetes, bares e outros espaços de gastronomia podem funcionar apenas para delivery e venda para consumo fora do local.